Aleluia, glória a Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, o versículo 6 ao 13, amém? Glória a Deus. Sou grato a Deus por essa rica oportunidade, do qual nosso Senhor da Glória tem nos concedido nesta noite. O missionário Anderson, ali da cidade de Mateus, no Tocantins, região do Jalapão, região norte do Brasil. E louva a Deus por esse ministério, pela o anjo da casa do Senhor, essa pastora amada, querida, que Deus levantou nesta terra para servir com honra, com dedicação, com força de vontade. Essa amada pastora Ana, louva a Deus pela sua vida, que Deus continue vos usando poderosamente nesta terra, e os demais corpos de obreiros para fomentar essa obra para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Mateus capítulo 24, do 6 ao 13, amém? Assim diz a palavra do Senhor. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assustes, porque é necessário assim acontecer, mas não é o fim. Portanto, se levantará nações contra nações, reinos contra reinos, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. Toda a igreja, vamos ler o versículo 13 para a glória de Deus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia, glórias a Deus. Podemos aceitar em nome de Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, nós deparamos aqui no início desse capítulo, nós vamos ver aqui um subtítulo, qual aqui se refere ao sermão profético. Aleluia. E aqui tem o segundo subtítulo dizendo: o princípio das dores. E tendo Jesus ali saído, ele teria se retirado, e ali diante dele se aproximou os discípulos. E ali eles ficaram com essa dúvida, curiosos, para saber do que se tratava, de quando seria as proximidades do retorno do rei, de quando seria o fim, porque eles almejavam, eles queriam que o Senhor já levasse eles para as moradas celestiais e ali habitar eternamente. Aleluia. É por isso que todos os discípulos, eles não mediam esforços para estar levando o ídolo do Senhor e fazer todas as ordenanças e concordâncias do qual o Pai proporcionava, citava a eles, ordenava a eles obedecerem. Aleluia! E aqui, amados irmãos, nós temos um exemplo de como vivemos para a glória de Deus. As ordenanças que o Senhor da glória proporcionou. E nós vamos perceber isso desde o início da palavra, que desde Gênesis nós vamos ali encontrar exemplos de servos de Deus, de que não tiveram medo, de que eles não foram covardes, não voltaram para trás, não desistiram do seu propósito, da sua promessa, da palavra de Deus ali ordenada em sua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque, amados irmãos, existe muito mais além do que esta terra, do que o físico, o terreno, o limitado, o passageiro. Existem as mansões celestiais, do qual o Pai já tem tudo preparado para levar a sua igreja para habitar. Aleluia! E isso é um propósito maior para a igreja. É enfatizar dentro da sua mente a convicção do céu, Aleluia. da salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Esta é a ordenança do Pai, para que nós possamos
através do Espírito Santo que convence, salvar as almas das garras do vil tentador. Aleluia! Aleluia! Glória a Nós não Deus. temos capacidade de salvar ninguém. A salvação é individual e quem convence é o Espírito Santo. Mas nós temos aqui, para com a ordenança do Senhor, sermos servos. E Ele se agrada desses servos corajosos, de que não se limita, de que não vai deixar o vil tentador, o anjo caído, falido, vir com as suas artes manhas, com as suas ordenanças incrédulas, maléficas, com essas, aleluia, estratégias que eles criam ali no abismo para desvirtuar a sua igreja. Aleluia. Quem é ligado no céu, quem é ligado com o Espírito Santo, quem é ligado com a palavra de Deus, não se deixa levar pelas astúcias do inimigo, não se deixa levar por contendas, por discórdias, por qualquer função que seja das trevas, porque estás ligado no trono de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória Glórias a Deus! E um dos primeiros exemplos, amados irmãos, nós vamos ter aqui de Abraão, o pai da fé. No livro de Gênesis, no capítulo 11, nós vamos encontrar de que Deus, ao chamar Abraão, os irmãos já vão aqui recordar dessa passagem incrível e edificante para nossas vidas. Abraão, ele tinha uma vida perfeita. Abraão, ele tinha ali muitos bens. A sua família era de uma família de aquisição. E como eu posso explicar melhor, em uma situação financeira muito estável. A sua esposa, ela vinha de reinos de princesas. Eles viviam muito bem. Eles tinham uma qualidade de vida muito plausível naquela época. Mas eles, ao receberem o chamado do pai, eles não pensaram duas vezes. Eles poderiam muito bem dizer: Senhor, eu aqui estou bem, faça por aqui mesmo. Aqui nós temos aqui recursos, nós temos aqui formas de realizar algo para o teu reino. Mas Deus falará a ele: Abraão, saia da tua parentela e vá para uma região, vai para a terra do qual eu irei te mostrar. Aleluia. Deus não disse para ele ir para um determinado lugar certo. Deus só disse para que ele ia. E ele não pensou duas vezes. E ele foi. Ou seja, muitas das vezes nós hoje em dia, nós temos medo de sair dali daquele recurso, de sair daquela situação de qual nós nos encontramos. Aleluia. Nós ali, no conforto do nosso dia a dia, das regalias que nós temos, as pessoas elas têm medo de chegar e sair da sua casa para pregar, de evangelizar, de falar no seu trabalho, porque pensa que se falar de Jesus dentro do seu trabalho vai perder o trabalho, se ali falar de Jesus dentro da escola vai sofrer bullying, se falar ali na sua casa você vai ser taxado como um quadrado. Mas eu quero vos falar, aquele que tem ali a coragem de levar o evangelho a toda criatura, Deus se responsabiliza. Ele vai fazer na sua vida o que homem nenhum vai poder fazer. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele se consagrou, amado. Ele confiou e ele foi. E hoje nós somos descendência dele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. E nós, amados, o que nós temos que sacrificar para estar na vontade de Deus? O que tu tens feito para se dedicar, se entregar definitivamente para o reino? Porque aqui é passageiro. Muitos buscam tesouros do qual o ferrugem consome, mas o verdadeiro tesouro está no céu, do qual você tem para entregar de acordo aos seus servos, para com a sua dispor aqui na terra, mediante a fé, o amor, o carinho, a dedicação para com o reino de Deus. Glória a Deus. Deus, ele é galardoador. Deus, ele é, aleluia, generoso para com seus servos. Nenhum ato, nenhuma obra vinda do coração, com a dedicação, com o amor, com o prazer que tu fazes para o Deus vivo, santo e poderoso, vai ficar inércia. Deus, em um determinado tempo, ele vai ali honrar, tanto aqui na terra antes de Jesus voltar, como também lá no céu com galardão. Aleluia, Jesus. Porque ele é fiel. Ele é dono de tudo. Não se preocupem, faça a obra. Aleluia.
e Deus estará na frente tomando conta. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O segundo exemplo que o Espírito Santo nos dera agora há pouco, para com esta meditação nesta palavra, foi o servo Moisés, o libertador. Aleluia! E nós vamos aqui, amados irmãos, perceber de que a mesma boca que sentenciou a morte de Moisés foi a mesma boca que cuidou dele e que deu o reino e que deu a educação e o melhor para ele. Aleluia. O próprio faraó. Glória a Satanás Deus. usou ali para, com as suas artimanhas, decretar que quem nascesse naquela época com o sexo masculino teria de ser morto. Mas Deus, quando Ele tem um objetivo, quando Ele tem ali um projeto, quando Ele tem ali uma promessa, quando Ele tem uma palavra designada para um servo, não há astúcias do homem ou de qualquer criatura ou criação do reino de Deus que possa impedir. Aleluia, Jesus. Ele é o dominador de todas as coisas. E como foi dito aqui, a própria boca que sentenciou a morte foi a que patrocinou a melhor qualidade de vida para este. Aleluia. Deus usa, irmãos. Deus usa até o inimigo para vir te abençoar. Quando Deus quer fazer, Ele faz e ninguém impede. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus faz. Jesus. Glória a Jesus. E aqui, amados irmãos, nós vamos aqui ter essa edificação de que quando Moisés ele começou a crescer, ele tecnicamente ele já seria um dos sucessores para o reino. Mas quando ele já estava ali, já da sua adolescência para a sua juventude, ele para com outro filho de Faraó eram muito amigos. E um dia eles ali transitando pelo reino, ele viu um dos servos do Faraó maltratando o povo hebreu, e ele não se conteve e tirou a vida daquele serviçal. E na medida que aquilo ali correspondeu uma certa circunstância na sua vida, ele não mediu esforços para regressar, ou seja, renunciar toda a riqueza do reino, porque ele seria um dos sucessores, para estar se entregando para com as ordenanças de Deus. Ou seja, Deus ele tirou ele de dentro do reino para ir para o deserto. Para quê? Para que nós possássemos aprender de que não há ouro nem prata, nem nenhum tipo de faculdade mental ou de qualquer bonança que o homem possa oferecer que vai proporcionar uma igualitária de estarmos na dependência de Deus. Aleluia, Porque Jesus. quando ele foi para o deserto, ele ficou somente dependente do Deus vivo, santo e poderoso. Ele tinha tudo no Egito. Amém? Ele era um dos sucessores do reino. Mas a Bíblia vai nos mostrar de que quando ele foi para o deserto, ele ficou dependente totalmente do Deus vivo, santo e poderoso. Aleluia. E ali Deus começou a realizar o seu chamado na vida dele. E ele foi usado para libertar o povo da escravidão. Aleluia, glória a Deus. Agora nós vamos entrar, amados irmãos, em exemplos enfatizador mais intensos. A coragem, irmãos, o amor, a dedicação que nós temos para com o reino é muito mais além do que a explicação humana. Satanás ele quer colocar o homem um contra o outro. E a própria palavra diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. O inimigo ele quer colocar a igreja uma contra a outra, ele quer colocar um irmão contra o outro, ele quer dizer que o outro é melhor do que o outro, que ele tem a razão. Mas a razão está daquele que está do lado da justiça, da destra dos Deus vivos. Aleluia. Esse que está de acordo à vontade de Deus, Deus opera a sua justiça na vida dele, é inevitável. Aleluia, Jesus. Porque Deus ele se agrada com a justiça. Deus se agrada quando os seus servos ele se entrega em confiança. E quando nós confiamos, nós descansamos. Porque a justiça é de Deus. Aleluia. Nós não devemos fazer a justiça com as próprias mãos. Nós não devemos buscar ali uma vingança física da carne para dizer que nós temos a razão e que aquilo ali foi realizado, e o ego, a arrogância, a ganância, ali a soberba subir e falar mais alto e perder a razão com o Senhor.
Deus, ele faz questão de honrar, irmãos. Possa ser a situação mais drástica que tu possa estar aqui passando em sua vida. Mas eu quero vos dizer que no determinado tempo certo, Deus, ele vai honrar e você vai cantar o hino da vitória. Possa ser aqui, possa ser lá na glória. Porque muitos servos de Deus morreram pelo amor de Jesus Cristo. E eles morreriam novamente, mas não voltaram atrás. Não ficaram ali procrastinando. Não ficaram ali com soberba ou simplesmente com uma situação de desgosto ou de ingratidão, ou ali de primeiro ficar difamando, ou ficar cobrando status, atenção, cobrando manufaturas, como se eles fossem os tais. Mas quem faz é Deus. Deus é que opera, derrama unção, derrama cura, derrama os frutos do Espírito, derrama as bênçãos inauditas da sua glória, para que seu nome seja glorificado. Aleluia, glória a Deus. Isaías, o profeta de Deus, dos quais foram mais usados neste globo terra. Se tu parares para ler o livro de Isaías, você vai praticamente encontrar toda a Bíblia dentro dele. E Isaías, ele era muito perseguido, porque era um profeta que Deus usava sem brincadeira. Era ferro e fogo, era sim ou não. Toda vez que Deus usava o profeta Isaías para entregar algo, era algo sério. Ou era a morte, ou era uma limpeza, ou era algo muito, muito sério, do qual Deus estava fazendo com o seu povo. Por isso, quando Isaías, o profeta Isaías, ele andava ali para um certo decreto, todo mundo parava. O Senhor, vem algo sério a ser resolvido. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que o rei Manassés, ele se contrariou, porque ele foi afetado para com uma palavra, um decreto do Senhor. E a sua arrogância, a sua soberba, o seu orgulho foi maior do que a sua humildade de reconhecer os erros. O homem, irmão, quando ele reconhece os seus erros com sinceridade, quando ele chega, eu errei, eu pequei, eu caí, eu desobedeci. Ah, irmãos, Deus, ele se agrada de uma forma tão imensa, que ele faz acontecer na sua vida algo que ele nem estava predito a fazer. Ele faz, ele decreta e ele desfaz, porque ele é dono de tudo. Porque ele vai sentir o coração, ele vai ver que o servo foi fiel, e ele contendeu o seu coração contrito, arrependido, com sinceridade. A sinceridade, irmãos, com teu Deus vai te levar longe. É a sua clareza, é a sua transparência com Deus que te leva à vitória. A sinceridade, a intimidade com o nosso Deus, ele se agrada. E ali Manassés não gostou e perseguiu o profeta Isaías. E o profeta Isaías, de alguma modo, ele se escondeu dentro ali pelos estudos e conjunto a Sagrada Escritura e o Espírito Santo de Deus que revela. Ele se escondeu entre árvores, e eles pegaram ele ali como se fosse uma avrioca. Ele estava ali dentro e cerraram o profeta Isaías ao meio. Mas ele não voltou atrás. Ele poderia muito bem dizer: não, eu me rendo, eu vou rejeitar esse Deus, eu não vou mais fazer a obra, eu retiro o que eu disse, por favor me deixe viver. Mas não, ele foi até o final, ele não desistiu, ele morreu pelo amor, pela graça, pela misericórdia do nosso Deus. Ele fez valer o seu chamado. E muitos hoje, por qualquer coisinha, já se intriga, por qualquer coisinha, já fica machucado, já quer sair da igreja, já quer contender, já quer difamar, já quer falar mal do anjo da casa do Senhor, do qual Deus já honrou. Eu quero lhes falar, amados irmãos, quem sai de uma igreja por alguém, nunca teve por causa de Jesus. Você tem que estar por causa de Jesus, você tem que louvar por causa de Jesus, você tem que louvar por causa de Jesus. Faça para Jesus, porque é dele e para ele todas as coisas. Aleluia! É para ele. Nós não temos nada. Somos aqui pessoas inúteis, desprezíveis, vermes ingratos, que só sabem pecar. Aleluia, Deus. Aleluia. Mesmo assim, Jesus. E Deus, ainda com essa situação, ainda tem a misericórdia de nos deixar viver, e ainda pela graça nos dá mais uma oportunidade. Aleluia! Pelo amor de Deus, irmãos, arrependei-vos enquanto há tempo. Busque o Senhor da glória. Aleluia, glória a Deus. Deus vivo, santo e poderoso. Aleluia, Jesus.
Busque enquanto é tempo, porque Jesus está voltando e não é brincadeira. Você que se afastou por uma situação de mágoa, se você pensa que você não está mais dentro de uma igreja por conta de uma ferida de um homem, você tem que canalizar sua visão para com o Espírito Santo que está do seu lado. Você tem que olhar para Jesus que morreu na cruz por você. Este foi o sacrifício maior. Deus se fez homem, se fez humilde, saiu da sua glória e se fez aqui com amor, com humildade, com simplicidade. E você, feito do pó da terra, querendo ser alguém maior do que outros? Aleluia, Jesus. Se coloque no seu lugar, porque quando nós somos pequenos, Deus se faz grande em nós. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só para que exemplo nós temos como o discípulo Estevão. Estevão, ele ali aprendeu de uma forma exuberante a Sagrada Escritura. Ele aprendeu de uma forma genuína o Evangelho puro de Jesus Cristo. E ele, ao falar do amor, ao se expressar da palavra de Deus, era como se ele trouxesse o céu para perto do povo. Tanto é que quem tinha demônios e quem tinha situações de correntes não suportava, porque a Shekinah do Rei da Glória era grande, e ali eles ficavam incomodados, até que o Sinédrio não suportou e se juntaram até o ponto de sentenciar ele a ser apedrejado. Mas a palavra de Deus vai dizer que enquanto ele estava sendo ali apedrejado, o céu se abriu e ele viu a glória de Deus. Ele viu o Senhor Jesus Cristo sentado no seu trono, olhando para ele, e como se ele ficasse ali de uma situação sem dor, ele ficou anestesiado e com prazer, do qual aquelas pedras não faziam dor alguma, porque ele sabia que logo breve estaria com o Criador. Aleluia, Jesus. Essa é a nossa convicção, irmãos, de sabermos que se nós morremos por Deus aqui, se nós passamos tribulações, se nós passamos situações desagradáveis, alegrai-vos, porque é por causa do nosso Senhor, não é por causa de um homem ingrato, falho, inútil. Aleluia, Jesus. Tudo quanto fazemos, façamos para Deus, não para com os homens, porque os homens eles só querem se vangloriar, eles só querem buscar ali status, eles só querem olhar holofortes, eles só querem ter superfluosidade de prazeres momentâneos, terrenos, e se esquece da veracidade dos seus atos. Aleluia. Outro exemplo, amados irmãos, do qual, detalhe, que o próprio Paulo, que na época Saulo, observou Estevão ser apedrejado, e ele mesmo, sendo Saulo, perseguia os cristãos, ao ter um encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se transformando em Paulo, ele foi um dos homens mais usados nesta terra para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, ele ali foi enfatizador da palavra, do qual ali o Novo Testamento tem ali muitos registros vindo da sua parte para com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas ele não se arrependeu. Paulo ele foi decapitado. Paulo arrancaram a sua cabeça por amor ao Senhor Jesus Cristo, mas ele não desistiu, ele foi até o fim, ele ali perseverou e com amor alcançou a sua salvação. Glória a Deus. E para nós estamos aqui, amados irmãos, encerrando o maior exemplo que nós temos, o nosso Salvador Jesus Cristo. Assim como no início aleluia, glória a Deus, do livro de João, no capítulo 1, vai nos recordar de que o Senhor era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo andou entre nós, e o Verbo era o amor, a simplicidade, aleluia, glória a Deus, a humildade de ser um homem servo e fiel ao Pai. A obediência faz com que seus servos tenham uma vida próspera e abundante,
nesta terra e lá no céu. Aleluia. Aleluia! E o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Ele não desistiu, Ele foi até o final, e Ele venceu pela glória de Deus. Pois digno é o Cordeiro que foi morto, reviveu e venceu pela glória de Deus. E que nesse exato momento, o nosso Senhor Jesus está à destra do trono, e Ele vai descer e vai arrebatar a sua igreja, e não vai demorar, porque o Pai já sabe o horário, e o Espírito Santo está aqui preparando a igreja. Amados irmãos, tenham o Espírito Santo como seu conselheiro, como seu amigo fiel, como seu discernimento, como seu consolador, como seu orientador, como ali, glórias a Deus, tudo quanto façais, tenha Ele com a sua intimidade, porque Ele está preparando a voz para fazer obras aqui e para subir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele está vindo, amados. Aleluia. Portanto, vocês que escutam esta palavra, você que se feriu, você que está no seu quarto depressivo, você que está trancado no mundo das drogas, você que está na prostituição, você que não tem mais capacidade de forças para combater isso, amados irmãos, não há nada do qual vocês possam estar fazendo que se compare com o sangue de Jesus, que liberta, que cura, que transforma e que faz uma nova criatura e habitar nas mansões celestiais com Ele. Aleluia. Busque ao Senhor Jesus enquanto é tempo. Arrependei-vos, amados irmãos, ouvintes desta palavra, porque o Senhor da glória está voltando e não vai tardar, porque a palavra de Deus vem se cumprindo e cada vez mais está próximo do tempo kairos do nosso Deus Aleluia. se estabelecer na terra. Glória a Deus. Aleluia. E nesta noite, eu agradeço imensamente a rica oportunidade que nos foi dada através do Espírito Santo e do anjo da casa do Senhor, nossa amada pastora Ana, aquele que se sentiu à vontade, no qual o Espírito Santo convenceu em vosso coração de aceitar